Olá, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Sônia Mendes e hoje eu vou contar um pouquinho do que eu sei sobre cabelo, sobre o meu cabelo, sobre a minha autoestima, o que minha mãe usava quando eu era criança, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha infância. Quando eu tinha meus 6, 7 anos, não me lembro bem, que eu era bem pequena, a minha mãe, ela tinha uma receita, era infalível. Ela pegava, a gente sempre tinha em casa, ela sempre, quando não tinha, fazia, comprava óleo de coco, né? Depois de adulta que a gente descobre que o óleo de coco no cabelo, em contato com o sol, torra, né? A gente aprende depois de muito tempo, depois de muito usar, que a gente cresce, a gente começa a ver que o cabelo e o óleo e o sol não combinam. Por isso que hoje, pra gente hidratar o cabelo, a gente usa à noite, massageando no couro cabeludo, né? Massageando e em seguida lavar com a hidratação. E quando eu era criança, a minha mãe, eu adorava. Minhas irmãs não gostavam, mas eu gostava e ela falava pra mim que ela gostava de pentear o meu cabelo porque era a única que não chorava, que não reclamava. Ela me colocava sentada no chão, um banquinho, e ela sentava numa cadeira mais alta e colocava as pernas dela sobre a minha cintura e ela penteava o meu cabelo. E ela tinha mania de fazer polpinha, aqueles coque pequenos, sabe? Divididinho, bem dividido, e o coque, e amarrava barbante, um puxando ao outro, não é amarrando e quebrando, não. Era um coque, amarrava, fazia outro coque, passava. E meu olho, dizem que meu olho, por isso que meu olho é um pouco puxado, de tanto que ela puxava o meu cabelo, né? Mas esse contato dela tá penteando o meu cabelo com a perna entrelaçada à minha cintura, isso pra mim hoje é um gostinho de saudade, né? E ela fazia isso, né? Fazia isso, penteava, fazia o coque e ia enrolando. Bom, algumas vezes ela também usava ferro quente. Vocês conhecem? Ferro de passar roupa, de brasa, que hoje só serve como artigo de decoração. Eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui era o ferro. Ferro mesmo. Ela enchia de carvão, colocava fogo para criar brasas, né? E aqui era o buraco, aqui é o buraco aonde ela balançava com toda aquela força que ela tinha, para que o vento entrasse por aqui e que a brasa tivesse sempre viva, para dar o aquecimento que ela precisava. Então, no terreiro, no quintal, ela fazia isso e aqui saía aquele vapor quente, né? Então, quando ela via que saía aquelas faísquinhas de fogo, é que ela via que estava a temperatura boa. E esse era um ferro de passar roupa. É um ferro de passar roupa, que hoje só serve como artigo de decoração. A minha mãe usou muito, muito, muito para passar roupa. E aquele tempo ainda se engomava, né? Passava goma nas camisas de linho, nas roupas de linho, né? E era com esse ferro assim que ela passava roupa. E além de roupa, ela passava o meu cabelo. Ela pegava um pano, ela dividia em mechas, pegava um pano, colocava na mão, pegava o meu cabelo que não era tão curto, colocava quase no pé do cabelo e puxava meu cabelo. Quantas vezes fosse necessário para deixar ele esticado, liso. E ela passava aquela temperatura que não queimasse o cabelo, que ela já tinha prática, porque a mãe dela já fazia, a avó dela já fazia, as vizinhas da mãe dela também faziam nos filhos, e ela aprendeu
e fazia comigo. Não lembro se ela fazia com as outras, mas ela fazia comigo porque era quem tinha o cabelo mais crespo, era eu. E ela fazia isso. Alisava o meu cabelo com ferro de passar roupa, né? Que isso hoje fica na memória. E aí, o cabelo ficava esticado. Pra mim era lindo, né? Porque criança, né? E aí aquele lindo. Mas o cabelo não podia ver nem um faísco de chuva, nem uma garoa. Porque ele automaticamente ele encolhia. E aí o pente gritava. Porque meu cabelo é muito rebelde. E aí cresci, mudamos de cidade. Eu e minha irmã mais velha, que a gente já namorava e tudo, então a gente tinha que estar sempre bem arrumada, né? Sem dinheiro, sem serviço, porque não tinha serviço, a gente se virava nos 30. E aí a gente passava um determinado produto que tanto pintava como alisava. A gente passava, éramos tão desmiolada que a gente dormia com esse produto. Dormia porque quanto mais tempo ele ficasse, mais bonito ficaria o cabelo. Não causou nenhum assim dano, né, à nossa saúde. Mas ele deixava o cabelo um brilho assim fascinante. A gente no dia seguinte, a gente lavava, tinha shampoo que eu sinto muita saudade, né, de shampoo daquela época, que era pouco que a gente usava, que eu ainda roubava da minha irmã. Que eu não tinha dinheiro para comprar, mas ela sempre se virou fazendo uma unha, enrolando um bobs. Então, eu sempre pegava dela. Né? Então, é perfume, é cheiro que da nossa infância, que eu sei que cada um de vocês tem esse perfume no olfato até hoje. Que quando bate a saudade, é o primeiro cheiro que avulsa. Então, a gente mudou e tudo, e a gente passava esse produto. Só que pra gente alisar, pra dar o complemento a esse produto que a gente tinha usado, a gente ia na barragem, que era uma senhora que tinha um pente elétrico. Pente igual, quase igual a esse. Era um pouquinho maior, né? Aquele não era de madeira, era preto. E ele era mais pesado e maior, tanto os dentes como no comprimento do pente, né? E a gente ia lá, chegava lá, que era longe, a gente andava muito para chegar lá. Quando chegava lá, a gente ficava esperando que tinha outras meninas para alisar o cabelo. E aí, a gente saía de lá linda e maravilhosa. Fazia de tudo para não tomar chuva, para não suar muito, porque o pé do cabelo automaticamente volta, né? E volta rápido. E aí, chegava em casa, a minha irmã, como tinha habilidade, eu era bem mais nova que ela fazia um tal de dedinho. Ela ia fazendo o dedinho, né? E colocando o grampo, fazendo um dedinho que era mais ou menos assim. Deixa eu mostrar pra você. E ela tinha essa habilidade. Então ela pegava o cabelo, colocava assim e enrolava e colocava o grampo, né? Depois de alisado. Então ela fazia sempre isso, sempre no dela. E eu ficava implorava pra ela fazer no meu. Ela fazia quando ela tinha boa vontade, né? E eu precisava aprender porque o cabelo à noite tinha que estar enrolado pro dia seguinte estar arrumado, porque se você dá uma chapinha, ou que seja lá o que for, uma escova, e você não cuida, no outro dia ele não já tá tão bom. E eu precisava e pedia para ela, e ela fazia quando bem queria. Então o cabelo para mim, como eu já disse em outro vídeo, sempre foi um desafio, sempre foi. E o que eu fiz? Pegava um papel higiênico, que muitos de vocês vão lembrar, aquele papel higiênico, e rosa, aquele rosa. Tirava determinado tamanho
enrolava no meio, enrolava e comecei a fazer dedinho, que eu chamava de dedinho porque eu fazia estilo um dedo. E eu pegava e começava a enrolar e grampo, enrolar e grampo. Pronto, me libertei da minha irmã. Não precisava mais dela para fazer dedinho, porque eu já tinha inventado o meu. Mesmo depois de tempo que eu já não usava mais esses produtos, que eu comecei a usar outro para amaciar, né, para dar aquela amaciada, eu usava ainda o papel higiênico e porém ainda usava com cabelo úmido. Eu usava com o cabelo úmido, que ele ficava um cacho mais ainda duradouro. E eu aprendi tudo isso. Na época, depois a gente moramos lá durante muito tempo e nessa nossa trajetória, aí mudamos de novo para essa antiga cidade. E minha mãe, quando a gente mudou, a minha mãe vinha para São Paulo e essa minha irmã mais velha também já estava em São Paulo. E minha mãe me deixou lá tomando conta das minhas irmãs, dos meus irmãos. E eu ficava lá, eu precisava ter alguma coisa para eu ganhar um pouco de dinheiro. E aí eu comecei a azucrinar o meu pai. Que eu precisava de um pente quente para que me ajudasse a eu ganhar meu próprio dinheirinho, que não era muito, mas que ia me ajudar. E de tanto pedir, ele acabou comprando um pente elétrico desse aqui pra mim, que aquele tem um botão de temperatura. Tá funcionando ainda, viu? E aí ele comprou esse pente quente. É ótimo pra quem tem cabelo curto também, pra quem quer dar aquela definida antes de sair. É muito bom, muito bom. E ainda existe no mercado. Pelo menos na Bahia a gente acha muito fácil. E aí, meu pai comprou esse pente quente. Minha mãe tinha deixado uma penteadeira. Tinha espelho, aquelas gavetinhas. E tinha deixado uma máquina de costura. Aquela máquina de costura, que não é. Essa daqui é um pouco mais antiga, né? Essa aqui é aquela de mão, né? Essa daqui é aquela que vai rodando. E a da minha mãe é aquela de pedal, né? Que a gente, tanto na mesma hora que a gente costurava, a gente tava fazendo exercício. E aí minha mãe tinha deixado essa máquina. E eu já tinha um pente quente, já tinha penteadeira e já tinha máquina. Minha mãe tinha uma cortina de tecido estilo lona e ele era colorido, vermelho, umas plumas, sei lá, não me lembro bem, mas era vermelho com fundo branco, creme. E eu peguei essa cortina, cortei tudo e fiz almofadas, porque eu precisava arrumar meu salão. E aí eu cortei tudo e fiz almofada. Juntei com as minhas colegas, que era da mesma idade, a gente ia na roça, pegava palha de banana seca para encher as almofadas. E a gente enchia essas almofadas e eu arrumei o meu salão. Quando era sexta-feira, vinham umas 3, 4, 5 clientes, às vezes quando eu não ia na casa, porque ninguém tinha, só eu tinha. Nem todo mundo podia ter, mas meu pai comprou para mim. E eu tinha, então às vezes eu ia na casa das amigas para dar o pente quente, às vezes de graça, a gente batia um papo, tomava um cafezinho, mas sexta-feira sempre tinha as meninas que iam arrumar o cabelo, 3, 4, eu arranjava meu trocado, pouco, mas arrumava. E com isso, eu fui tendo mais curiosidade para cabelo. Sempre tive curiosidade. Tudo que se trata de autoestima, até moda, eu sempre fui apaixonada por moda, né? Hoje mesmo eu faço alguns modelos. Então, quando a gente vê que a gente tem necessidade de algumas coisas, a gente se põe a aprender e aprende. Coisas que ajudam a gente e ajudam os outros também. Porque eu já fiz muito mega hair, já fiz muita coisa no cabelo de outras pessoas, né? Então, a lembrança que a gente tem quando a gente é criança, adolescente, pré-adolescente, né, até certas idades, que a gente ainda tem os nossos pais comigo, a gente lembra de situações que é maravilhosa. Quando eu sentava, que minha mãe abraçava com as pernas dela, o toque dela na minha cabeça,
puxando ou não, eu amava. É como você, hoje eu sinto assim, que como se eu estivesse saboreando uma bela comida que ela fazia, com tempero que só ela fazia. Que hoje, mesmo eu usando os mesmos temperos, nunca fica o sabor igual dela. Então, é lembranças maravilhosas, maravilhosas da minha infância. Sempre aprendi a ganhar meu dinheirinho, sabe? Sempre aprendi a ganhar meu dinheirinho, fazendo cabelo, o que me desse, qualquer trocado assim, eu fazia. E aprendi muita coisa nessa minha vida. De lá pra cá, aprendi muito. Aprendi também que hoje essa sensação de tempero da minha mãe, que por mais que eu tente fazer, eu nunca vou conseguir, porque era dela. A história dos meus pais, das minhas amigas, que até ainda tenho, né? Quando eu viajo, eu ainda consigo encontrar com elas, da minha infância, da minha pré-adolescência. A gente vai construindo, na verdade, com todas essas histórias, a gente vai construindo uma colcha de retalho. Às vezes, uns pedaços não tão colorido, né? Mas outro vivo na nossa memória e no nosso coração, né? Então é o que eu falo para vocês. Tenho história o começo da minha paixão por cabelo. Hoje eu tô usando um rabo de cavalo, né? Que eu já mostrei nos meus vídeos anterior, né? Meu cabelo tá bem curtinho, que também vai aparecer no vídeo. Mas mesmo assim, isso não me impede de eu amarrar meu rabo de cavalo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha história, da minha trajetória com meu pente quente, minha e da minha irmã, que somos parceiras até hoje e muito unidas. Mas a história de cada um, ninguém tira nossa, sabe? A minha história com o meu começo, como eu comecei a me apaixonar pelo cabelo, para deixar a minha autoestima elevada. Moda, adoro moda, faço uns modelitos que no futuro eu vou estar mostrando, que eu já tenho lá no Instagram, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. E que cada dia que passar eu consiga aumentar essa colcha de retalho com histórias maravilhosas que eu tô buscando agora, neste momento, com os meus vídeos. Eu quero que no futuro eu olhe e eu vejo quantas histórias bonitas eu consegui passar por um tecido e montar a minha colcha até quando Deus permitir. História com meu neto, Alexandre, com minha filha Sabrina, com a minha filha Beatriz e com as minhas irmãs, que são parceiras de longas datas, né? Então, eu espero de coração que vocês tenham histórias e que vocês comecem a montar a sua colcha de retalho o quanto antes e que no final, que não seja tão próximo, dê uma colcha com muitos coloridos, com muitas imagens felizes e com muito sabor daquela comida que meus avós faziam, a minha vizinha, a minha mãe. Eu espero que todos vocês tenham uma história maravilhosa para contar. Um grande abraço, uma semana repleta de paz e de prosperidade. Que Deus invada o coração, a casa e abrace, deixando muita luz e muita paz. Um grande abraço e me siga lá no meu canal. Deixe um joinha lá, deixe um comentário do que vocês acham dos meus vídeos para me ajudarem. Um grande abraço
e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau!